Volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar o que aconteceu nesses últimos dias aí em relação a notícias de Justin Bieber, Selena Gomez e também da Hailey. Selena Gomez deu entrevista falando do relacionamento dela com Justin Bieber no passado, enfim, falou bastante coisas interessantes. Justin também deu entrevista falando do relacionamento dele com a Hailey. Vocês vão ficar sabendo dos detalhes aqui no nosso vídeo, incluindo como o coronavírus atrapalhou eventos e planos do Justin aí para os próximos dias e também como atrapalhou Selena Gomez, que tinha aí um evento, não é, na verdade, umas gravações da marca de beleza dela. Vocês vão ficar sabendo detalhes aqui no nosso vídeo, mas nós vamos começando o vídeo falando da Selena Gomez, porque ela também está comentando o reality show. Não é o Big Brother, como muitos famosos estão comentando aqui no Brasil, mas está comentando o reality show. Aliás, a Selena meio que pediu desculpa aos fãs por ter postado tantos stories falando do reality The Bachelor. Definitely say I'm sorry in advance because I'm going to do The Bachelor updates in my story tonight because I cannot handle what I saw last night. So, you got me hooked. Stay tuned to hear my opinion, not that it matters at all. Maddie, I love you. Pois é, e a Selena Gomez convidou amigos e amigas para sua casa para assistir a final do reality show The Bachelor, que é um reality sensação nos Estados Unidos, onde um grupo de mulheres competem entre si pelo coração de um único homem. No final, ele escolhe aquela com quem ele vai se comprometer em um relacionamento. A Selena e os americanos adoram esse reality show. E a Hailey Bieber também fez uma festinha na casa dela para assistir a final do The Bachelor. No mini cinema da casa dela e do Justin, ela postou as imagens que vocês estão vendo aí. Olha só, ela convidou a Kendall Jenner e ela fez 3 bolos de aniversário mostrando ali o rapaz, o The Bachelor, né? E as 2 finalistas do programa. Olha só quanta dedicação para assistir uma final, né? Voltando a falar da Selena, ela foi entrevistada, tá, no programa da Kelly Clarkson, cantora Kelly Clarkson, que agora também tem um programa de entrevistas. Então a Selena, ela falou várias coisas interessantes do programa e ela falou sobre encontrar a sua própria identidade em seu novo álbum Hair. Felt like this was my chance to say all the things that I wanted to say. E a Selena também falou que ela encontrou a liberdade de falar dos temas que ela sempre quis desabafar. Relationships, difficult times, or being vulnerable, stuck in your head. Mas que no final das contas ela queria que todas as mensagens do seu álbum pudessem passar um bom sentimento para os seus fãs. I wanted it to feel good. Every word mattered and you could feel it physically. A Selena também falou sobre o significado de sua música Hair. I'm not perfect. I do know that I deserve best. Special. E a Selena também deu uma entrevista, essa foi super reveladora, porque ela deu uma entrevista bastante forte ao site Genius, um site de letras, não é? E a Selena estava falando da letra da sua música Hair, que todo mundo sabe que é uma música falando do relacionamento passado dela com o Justin Bieber. Isso ninguém tem dúvida, não é? E inclusive falei bastante, não é, dessa letra na análise que eu fiz do álbum Hair. Destrinchamos a letra, não é, passo a passo lá neste vídeo. E agora a Selena, nessa entrevista, ela fala do sentido dos trechos da letra da música Hair. A Selena fala tudo sem citar, obviamente, o nome do Justin, mas deixando bastante claro ser sobre ele. E ela diz que não aguentava mais o cansaço das idas e vindas do relacionamento deles. Can't keep being in this repetitive state. E a Selena ainda disse não estar mais disposta a ficar discutindo tudo o que ela passou namorando Justin Bieber. I don't even want to address this as a situation. It's so unhealthy. Selena ainda deixou claro que ela e Justin não estavam na mesma sintonia de pensamento. I'm not saying I'm better or worse. I need someone to be right here with me. Selena ainda falou que ela demorou para fazer essa letra da música Hair porque ela não queria parecer uma pessoa arrogante, porque a letra da música Hair de fato pode mesmo soar arrogante para algumas pessoas. I don't want to be like, I deserve everything. You can't have me unless I have this. Mas a Selena diz que esse não era o caso
que não é uma questão de arrogância, mas de autoestima. I'm not saying I'm perfect, but I do know that I'm special. Why don't you see that I am different? Olha só, vocês se lembram que em entrevista anterior, na rádio, durante a divulgação de Lose You to Love Me, a Selena mandou uma forte indireta para Justin e Hailey, dizendo que ela sentiu que eles estavam gostando de ver ela sofrer por conta, né, das postagens de casal feliz que eles faziam nas redes sociais, quando ela estava mal após ser substituída pela Hailey. Nós comentamos, né, em vídeo anterior essa entrevista da Selena, e agora ao site Genius, mais uma vez a Selena falou sobre a satisfação que um parceiro tem de ferir o outro. The satisfaction out of hurting someone because you know that they care. E a Selena fala que na relação dela com o Justin, ela já experimentou isso e ela explica. Purposefully putting someone down because you want to keep them. Prestem atenção porque a Selena surpreende dessa vez em não colocar somente o Justin como culpado, mas assume que ela também já fez isso com ele. And I think that we both do that, especially when you're young. Selena ainda diz que esse comportamento que os dois tiveram é sim uma espécie de manipulação que um fez com o outro. Where it's like, oh, I'm glad that you're crying over me. Clearly you still love me. I just think it's a bit manipulative. Mas a Selena diz que a música Hair fala justamente de não deixar o Justin fazer mais isso com ela, porque ela meio que acordou para essa situação. I'm not gonna beg for you, I'm not gonna let you make me cry. E ainda fala sobre a percepção que ela teve para pôr fim no relacionamento. I'm not getting enough from you. You clearly don't realize that I'm hard to find. Pois é, olha só, eu achei a Selena super sincera aí nessas declarações, né? Eu acho que essa autoestima que ela fala aí é mais do que necessária, e não é algo só importante para mulheres, não. Homem também tem que ter autoestima igualmente e não aceitar relações onde a pessoa não te valoriza. Eu achei bacana que a Selena fala dessa igualdade de gêneros nesse tipo de problema. I think men and women do it, especially teenagers. E vocês viram que outro ponto é que Selena dessa vez, né, faz questão de assumir que ela e Justin faziam isso um com o outro, de ficar manipulando, fazendo joguinho emocional e tal. Eu inclusive comentei no vídeo lá falando sobre o BBB, dizendo, né, que atualmente, né, o feminismo, grande parte do feminismo fica tentando colocar como se só o homem fizesse o chamado abuso psicológico na relação, mas esse tipo de abuso não tem gênero. Eu acho que, na verdade, nenhum tem, mas esse especialmente, né, o abuso psicológico, esse pessoal, se a relação for doentia e problemática, ambos fazem isso um com o outro. Não existe essa de colocar uma pessoa como monstro e a outra pessoa como coitadinha santinha. Quem já viveu esse tipo de relação e é sincera como a Selena foi, confessa, nós dois manipulamos sim. É simples, não é? A Selena foi sincera e foi o que ela disse. Ah, mas até onde vai essa manipulação, né? Até que um dos dois acorde e veja a porcaria de vida amorosa que as pessoas estão metidas e resolva sair dessa, né? Até que um acorde. E eu acho que tanto Justin como Selena perceberam que eles precisavam acabar com o relacionamento. Mas como eu disse no vídeo anterior, né, uma coisa é a decisão racional, outra coisa é a decisão emocional. Uma coisa é a decisão racional da mente, do raciocínio, outra coisa é o emocional que a pessoa sente, né? Por isso que a gente nota que ainda existe amor de um para o outro. Eu acho que tanto de Selena para o Justin quanto de Justin para Selena. Ele disse sempre vou amar a Selena aí com várias, né, entrevistas, declarações, na minha opinião, ainda mostra que ela tem sentimentos pelo Justin sim, ainda que ambos estejam seguindo com as suas vidas, não é? Olha só, Justin Bieber fez participações do programa da Ellen DeGeneres, ele participou de um quadro de perguntas quentes, disse que adorou a surpresa que Hailey fez para ele no dia
do aniversário dele em casa, disse que o cheiro da Hailey é o cheiro dos perfumes da Ariana Grande e que a parte de seu corpo, a parte do corpo dele próprio que ele mais gosta é o seu bumbum, pois é um bumbum de quem joga hóquei no gelo, mas pediu que ninguém olhasse, pois o bumbum dele é da Hailey. Sim, é o que Justin Bieber falou. Justin também disse que talvez não deixe o seu bigode crescer de novo, porque a Hailey não gostou muito, e quando perguntado quantos filhos ele quer ter, ele disse que essa é uma pergunta que só a Hailey pode responder, porque o corpo é dela. Justin também assustou o ex-jogador, né, David Beckham, durante a sua entrevista. Vocês estão vendo imagens aí, enquanto ele estava falando do Justin, dizendo que os filhos, né, dele são muito fãs do Justin, inclusive passaram durante a noite de Halloween, do último Halloween, na casa do Justin. Justin estava servindo sorvete congelado na porta de casa, vocês se lembram? E o David disse que o Justin é uma pessoa de muito bom coração. Agora, sobre o susto, vocês estão vendo de novo as imagens aí, eu acho que foi um grande fail, para falar a verdade, porque o David não deu a mínima, porque ele simplesmente não assustou praticamente nada. Mas valeu a intenção. Olha só, Justin também participou de um game show com o cantor Usher e outras participantes, aonde a Ellen tinha que adivinhar coisas da vida dos participantes. O Justin estava abraçando uma senhora, dizendo que o abraço dela era fofinho, e o Justin pensou que a senhora era quem assistia filmes românticos em um canal de TV nos Estados Unidos, e a Ellen brincou assim, dizendo que não, porque ela conhecia muito bem aquela senhora, porque já tinha ido no programa dela várias vezes. A Ellen disse que a senhora frequentava festas de swing e foi bastante engraçado a reação do Justin. Olha só, o Justin foi entrevistado pela cantora Demi Lovato no programa da Ellen. A Demi, que vocês sabem, não é, lançou aí o seu single de retorno chamado I Love Me. Eu me amo, com uma música que tem uma mensagem tão linda de empoderamento, e não é simplesmente esse empoderamento clichê que a gente vê nos dias atuais, não, é uma música que fala de um empoderamento que serve para qualquer ser humano, seja homem, seja mulher, fala sobre aprender a se amar, não é, a se valorizar e principalmente a não deixar que as cobranças alheias, as cobranças de ninguém direcione a sua vida. Uma mensagem extremamente poderosa, de verdade, não é? Muito além do clichê. E no clipe, vocês estão vendo imagens aí, ela vai vendo várias fases da vida dela ali representados, enfim, muito emocionante. E na entrevista do Justin no programa da Ellen, mais a Demi Lovato, o Justin falou uma mensagem bastante semelhante à que Selena Gomez tem falado, falando sobre vulnerabilidade e quando ele decidiu abrir a sua vida e seus problemas em seu documentário. There's a fear in showing like vulnerability. You feel like people will say you look weak. O Justin também disse que esse medo de se mostrar, não é, vulnerável, foi vencido quando ele amadureceu. I think the more mature you become, you understand that there's power in your weakness. Bom, essa é uma mensagem cristã, essa mensagem, né, que o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza, é uma mensagem cristã. Eu que cresci em igreja cristã, conheço muito bem essa mensagem. E olha só, na entrevista do Justin a Demi Lovato, teve uma parte engraçada, onde Demi perguntou ao Justin como ele e Hailey se conheceram. A Demi, inclusive, falou que vai na mesma igreja do Justin e da Hailey. Vocês já viram imagens, né, deles juntos na igreja lá, chegando. E o Justin, ele lembrou do passado, de quando ele conheceu a Hailey. E vocês sabem, não é, que o pai da Hailey, né, o Stephen Baldwin, levou a Hailey para conhecer o Justin, um programa de TV, nos bastidores, não é? Só que o Justin, contando essa história do passado, o Justin resolveu brincar e dizer que, obviamente, o relacionamento deles foi arranjado pelo pai da Hailey desde cedo. Pretty sure she didn't want to be there. Her dad dragged her out of bed in the morning. E ele diz que mais ou menos os pais da Hailey acharam que ela e o Justin tinham coisas em comum, como o fato de ambos terem sido criados em igrejas cristãs, e foi aí que Justin disse que tem certeza que o casamento deles foi arranjado. I think it was an arranged marriage, I'm pretty sure. I'm not...
Bom, logicamente Justin estava brincando e ele continuou brincando, mas dizem aí que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Será? Looking back now, I'm like, it was definitely an arranged marriage. Pois é, olha só, muita gente diz isso, mas eu acho que é só brincadeira do Justin, né? Mas como o Justin disse, o pai da Hailey achou que ela e Justin tinham os mesmos valores e queria apresentar ela para o Justin e para a mãe dele. Anos depois, após muitas idas e vindas, entre as idas e vindas de Justin e Selena e outras namoradas, eles acabaram se casando, né? E na entrevista ao Zenilo, nós comentamos alguns trechos da entrevista no vídeo passado, mas nessa entrevista, isso eu não comentei no vídeo anterior, o Justin chegou a comentar que tanto ele quanto a Hailey se sentiam mal quando um via o outro namorando outra pessoa. O Justin disse que eles se sentiam mal porque um gostava do outro. Esse é um tema confuso para os fãs de Jelena, porque muitos se perguntam, será que o Justin amava a Hailey desde sempre? Eu acho assim, gente, eu acho que de certa forma o Justin amava a Selena e a Hailey ao mesmo tempo, não é? Mas segundo o que fontes disseram, na época que Justin e Selena estavam juntos pela última vez, foi a Selena que ele pediu em casamento primeiro, e ela não quis aceitar o pedido de casamento por não confiar nele o bastante. Ela relatou isso na música Vulnerable, vocês sabem. Aí foi que ele pediu a Hailey em casamento meses depois e ela aceitou na hora. Apesar de que Justin tinha dito em entrevista à revista GQ em 2016, ele disse assim, né? E se eu me casar com a Hailey no futuro? Eu não quero machucar os sentimentos dela. Ele disse na época, 2016, que foi a época que ele e Hailey estavam namorando de fato, né? De 2015 para 2016. E recentemente o Justin confirmou na entrevista que ele deu a Ellen no programa dela, vocês acompanharam, né? Nós comentamos aqui no canal, que ele e a Hailey já haviam sim conversado sobre a possibilidade de um dia eles se casarem. Eles comentaram naquela época. E então é um legítimo triângulo amoroso mesmo, né, gente? Foi, né? Porque atualmente não é mais, mas foi durante muito tempo. E eu acho que é um triângulo que a Selena obviamente saiu bastante machucada. Eu não acho que só ela, acho que o Justin também, mas a Selena saiu bastante machucada, mesmo que ela também tenha se envolvido com outras pessoas durante as idas e vindas dela com o Justin também, né? Orlando Bloom, Zedd, Charlie Puth, The Weeknd, e o Justin chegou a dizer que a Selena traiu ele com o Zayn Malik. Vocês se lembram, né, durante aquela treta deles lá no Instagram, na época que ele estava namorando a Sophia Rich. E tem uma música que o Justin fala que Selena meio que pra fazer ele sofrer, dar o troco nele, já ligou pro Justin ir na casa dela, e quando ele chegou lá, ela estava ficando com outro no quarto dela. Imagina essa situação, né? E ela o chamou na casa dela só para ele ver a cena e sofrer. E o Justin, ele relata isso na música chamada It's Working, que significa está funcionando, no sentido de que você tá querendo me fazer sofrer? Tá funcionando, você tá conseguindo. E eu comentei sobre essa letra em vídeo anterior, não é? Falando sobre aquele resgate que Beliebers fizeram, não é, do passado, alegando que Selena também teria sido tóxica com o Justin. Aliás, eu vou inclusive deixar esse vídeo de recomendado no final para quem não assistiu, né, e tiver interesse, quiser ver também. Justin também não era santo, não. Também, na minha opinião, fez a Selena sofrer bastante. Como eu disse, eu acho que ambos erraram nessa relação. A Selena conta, né, o lado dela em várias músicas, mas mais recentemente nas músicas do álbum dela, inclusive na música Look at Her Now, que é uma música que ela fala explicitamente que Justin a traiu e a confiança que ela tinha nele acabou a partir dali, ou foi diminuindo a partir dali. Olha só, Hailey Bieber, em entrevista à Vogue Alemanha, comentou sobre a defesa que ela sempre faz do Justin nas redes sociais, e a Hailey basicamente disse que ela vai defender o seu marido mesmo. Ela disse o seguinte, abre aspas, Justin é uma das pessoas que mais recebe feedback negativo nas redes sociais. Eu não gosto de como os outros falam sobre ele, nem da imagem que algumas mídias passam dele.
Vou protegê-lo da melhor maneira possível. As pessoas zombaram dele no início de janeiro, depois que ele anunciou que estava sofrendo da doença de Lyme, uma doença infecciosa transmitida por carrapatos. Lembro de chorar quando criança, quando alguém falava mal do meu pai. E se alguém diz algo ruim sobre o meu marido hoje, isso desencadeia a mesma sensação de antes, me machuca, fecha aspas. Palavras aí de Hailey Bieber mostrando que ela defende, vai defender o Justin mesmo. Aliás, eu achei fofo, né, a defesa que a Hailey fez do Justin. É uma esposa que realmente tá lá para defender o seu marido, mesmo na treta lá com a Taylor Swift. Lembra que ela foi lá, postou defendendo, ela defende o marido dela mesmo. Eu acho que ela tá certíssima. Olha só, a Hailey foi vista com o Justin durante esses últimos dias. Vocês estão vendo imagens aí super românticos, inclusive chegaram a beijar em público. Fazia tempo também que não via, hein? Olha só, foram no estádio ver o time do Justin de hockey que jogou em Los Angeles, né? O Toronto Maple Leafs, vocês estão vendo imagens aí, Justin, Hailey, Pat Malete, a mãe do Justin, olha só que lindos aí. E veja só que fofo, Justin e Hailey fazendo uma dancinha na arquibancada. Hailey também esteve com a sua estilista, a Maeve Hailey, malhando em vários momentos nesses dias, tá aí as imagens. E como a Hailey realmente estava linda com esses looks sensacionais que vocês estão vendo aí. Olha só, Justin e Hailey recuperaram um dos gatos deles, que estava perdido por 3 semanas nas montanhas de Beverly Hills, não é? Sushi, que tinha fugido de casa, e uma mulher e uma amiga encontrou o gato no jardim delas e devolveu para o Justin através do telefone que estava na coleira do bichinho. Elas nem imaginavam, como inclusive ela contou aí na rede social dela, que os donos eram Justin e Hailey. O Justin ficou muito agradecido e disse que o gato estava meio abatido, mas já estava se recuperando bem. Tá aí as imagens fofas aí de Sushi de volta à sua família. A Hailey, ela foi na festa de 21 anos da cantora Madison Beer, inclusive a estilista dela postou essa foto dela, Madison Beer, e a Hailey, não é? No dia lá que elas foram no restaurante e sentaram lá na mesa próximo aonde Selena estava comemorando a festa de lançamento do seu álbum Hair, no mesmo restaurante. Vocês lembram, né, do bafão que aconteceu. E a Hailey foi na igreja, foi com o Justin, tá aí as imagens do Justin com o cabelo super estiloso. Várias fãs e vários fãs lembraram que esse visual parece com um de seus visuais antigos e realmente ficou muito legal. E vocês estão vendo aí Hailey Bieber sorrindo. É também difícil ver a Hailey sorrindo em público, hein? Olha só, o JB segue ensaiando para a sua turnê que começa em maio. Lindas as imagens que ele compartilhou aí com a sua família, acompanhando os ensaios. Vocês estão vendo aí os avós do Justin, o avô, a avó, a sua mãe. O Justin estava bastante animado, ele que está tendo tudo filmado pelo cinegrafista amigo do Justin, o Rory Kramer, e até o local da equipe, não é? Que a equipe está ensaiando, está todo decorado, o estúdio de dança, né? Enfim, tá realmente aí um ensaio e o Justin está em plena atividade. Só que a equipe do Justin transferiu alguns shows nos Estados Unidos que iam ser realizados em grandes estádios para arenas, ou seja, locais bem menores. Daí muitos fãs da Taylor Swift, eu vi vários nas redes sociais, nos feeds lá do Justin, zoando, dizendo que o Justin não conseguiu vender ingressos, por isso que estava trocando para locais menores, postando foto da Reputation Tour, a turnê da Taylor que lotou estádios, né, e zoando o Justin. Mas teve inclusive boatos, né, dizendo aí que eles não tinham vendido os ingressos a tempo e tiveram que mudar o local. Mas agora o verdadeiro motivo foi revelado pelo site TMZ. E não é surpresa, porque vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo todo. E o motivo já era esperado, que houvesse algum tipo de cancelamento ou troca, adiamento, que é o problema com o coronavírus. Vocês sabem que vários eventos com grandes multidões têm sido cancelados, adiados, mas os shows do Justin, pelo menos até o momento, alguns shows, porque foram só alguns, até o momento foram só transferidos de local.
ainda, pelo menos, não foram cancelados. Tomara que não sejam cancelados, né? E o motivo foi realmente o problema com essa questão do coronavírus. Segundo informações do site TMZ, esse problema fez diminuir bastante as vendas de ingressos para a turnê e acabou que estava sendo difícil encher os estádios, e a troca para as arenas corta pela metade o público destes shows do Justin. Fontes próximas do Justin disseram ao TMZ que a equipe tomou a decisão das trocas de local para evitar que Justin fizesse shows com estádios parcialmente vazios. A fonte ainda disse que nada impede que Justin faça mais de um show nessas arenas se houver demanda. Até o momento, segundo as informações, as cidades que tiveram os shows transferidos para locais menores foram Cleveland, Detroit, Arlington, Columbus e Nashville. O TMZ fez questão de ressaltar que esse problema tem afetado não apenas o Justin, mas vários outros artistas, inclusive festivais de música como o Miami Ultra Music Festival e o SXSW em Austin, no Texas, foram cancelados, e feiras de tecnologia também foram canceladas nos Estados Unidos recentemente, não é? Parece que a NBA também parece que cancelou ou adiou parcialmente os seus compromissos por conta do coronavírus. Vários eventos estão realmente preferindo aí ficar em stand-by, ficar em espera até que as coisas estejam mais tranquilas e mais seguras, e atrapalhou as vendas de ingresso da turnê do Justin. E a Selena Gomez também adiou a promoção que ela vai fazer, né? Porque ela tinha feito uma promoção da marca dela, né? A marca Hair Beauty, onde pessoas mandavam depoimentos de suas superações lá para a marca da Selena. Ela ia com a equipe dela fazer uma filmagem contando a história de superação dessas pessoas que mandaram seus depoimentos para lá, para a marca. E o comunicado que a Hair Beauty emitiu, vocês estão vendo aí ao lado, diz que é por prevenção em relação ao coronavírus. Hey guys, I hope everyone is being safe and taking good care of yourselves. I know you're probably tired of hearing it, but I just want to let you guys know that I am praying and I'm thinking about everyone. We are stocking up Liz, I love when you get onto something you love. on games. You know I'm in it. Browsing around. Should we do Maddie, what game do you want? honestly anything. Everything looks great. We're gonna have a great night in. No, wait, guys, literally, did you understand that we were about to be on the news? The best thing is they don't even know it's me. O Justin, inclusive, estava marcado para se apresentar neste mês, agora de março, no Kids' Choice Awards, que também foi adiado. Olha aí, o evento Kids' Choice Awards, um evento extremamente tradicional, não é? Foi adiado, a Nickelodeon comunicou, também por precaução. E o Justin estava marcado, ou na verdade está, né, marcado, pelo menos até o momento que eu estou gravando aqui, para se apresentar no iHeartRadio, grande festival do iHeart que vocês conhecem, mas eu acho que também será cancelado, gente. Estou achando, por prevenção em relação ao coronavírus. Vamos aguardar as informações nos próximos dias, tanto os compromissos de vários artistas, obviamente também, incluindo o Justin, Selena e Hailey. Eu acho que eles vão realmente dar uma pausa aí para esperar que as coisas possam se resolver, não é? E que a situação possa melhorar. E vamos aguardar as informações aí nos próximos dias, torcendo sempre pelo melhor e, é claro, a segurança e a saúde acima de tudo. O nosso vídeo vai terminando por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Recomendo que, se você é inscrito no nosso canal, considere ser membro do nosso canal. É importantíssima a sua colaboração para o nosso canal, para que a gente continue dedicando o nosso tempo e os nossos esforços para publicar esses vídeos de informações e opinião aqui no nosso canal. Recomendo também que você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal para mais notícias dos famosos, marque o sininho para receber as notificações, e eu recomendo que você também nos siga nas nossas redes sociais,
que geralmente aparecem aí no final dos nossos vídeos. Vou deixar de recomendado o vídeo que eu comentei a respeito, não é, do que Beliebers resgataram de atitudes que Selena Gomez teria tido no relacionamento dela com Justin, e também outras recomendações vão aparecer aí. Até a próxima, tchau pessoal.